Bom, se você tem acompanhado as nossas conversas aqui, pelo menos eu acredito, tomara, né? Que você já tenha feito essa pergunta para você mesma, para você mesmo. Por que você faz o que você faz? Se você ainda não fez, sinto muito, não, tô brincando. Se você ainda não fez, faça-se agora. Por que você faz o que você faz? Talvez tenha gente que tá querendo fazer alguma coisa e não tá conseguindo fazer e também tá se perguntando por que não faz o que quer fazer. Bom ponto. Bom ponto, né? Mas só pra gente resgatar, porque nós dois aqui, a gente tava tentando lembrar do que a gente já tinha falado e talvez você perdoa a gente se isso acontecer. Se a gente repetir alguma coisa é porque valia a pena ser dito de novo. Até pra gente mesmo poder ouvir e se lembrar na próxima vez. Mas hoje a gente vai falar sobre a sua responsabilidade de chegar aonde você quer. E a pergunta começa aí, né? Aonde você quer chegar? Porque é interessante isso, né, Mari? Muita gente fala de sucesso, a gente já começando falando, né? Por que você faz o que você faz, mas o que você quer fazer de verdade? E como você se vê, né? Tem aquela pergunta clássica de entrevista, onde você se vê daqui 5 anos? Não é isso, né? Mas é realmente o que você quer, o que te faz feliz, o que te motiva, o que te atrai. E a gente bateu um papo desse, né, Mari? É diferente para algumas pessoas, né? Eu não tinha essa clareza, nem essa visão, e você, já no começo de carreira, já tinha isso. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi isso pra você? Então, da onde quer chegar, né? Mas eu acho que mais importante até do que aonde quer chegar é como você quer chegar. Depois a gente vai falar disso, não me deixe esquecer dessa parte, né? Vou anotar. Como você quer chegar lá. Porque às vezes a pessoa já tá onde ela quer, ou pelo menos na profissão que ela quer, ela ainda não chegou aonde ela imagina que ela pode chegar, onde ela deseja chegar, mas ela não pensa muito em como ela está chegando lá e como é que é esse percurso. Então, acho que é importante a gente trazer isso para o papo também. Mas eu tinha muito mais, eu sinto que assim, o que eu queria de fato, onde eu queria chegar quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, o meu sonho oculto era fazer reportagem de turismo. Eu já contei isso aqui, né? Mas eu tinha uma meta muito clara financeira. Aos 20 anos eu estabeleci a meta financeira para os 30 anos. E eu sinto que estabelecer metas, sejam elas financeiras, sejam elas de cargo, sejam elas de até objetos de desejo, o desejar algo, por mais egóico que seja esse algo, e olha que eu tô falando isso de um lugar de quem já experimentou muito esse mundo egóico, por mais egóico que seja esse desejo pode te mover. E depois você vai ver se aquilo continua fazendo sentido para você ou não. Mas a movimentação que o desejo causa, eu acho que é uma movimentação importante para manter acesa a chama da energia para o trabalho. Se você não tem desejo, se você não sabe onde você quer chegar, ou o que você quer, lá quando você imagina que você vai chegar lá, é difícil a gente manter a motivação. Não sei se você concorda. Em partes. Eu adoro. Em partes, porque eu gosto do desejo também, eu acho que ele é importante, né? De você ter uma inspiração, ou ter uma direção, mas eu acho que para mim ele é mais direcional do que específico, né? Então eu lembro a gente conversando, você tinha muito claro o quanto era aos 30, né? Era bem específico. E eu, quando eu olho para minha própria história, pensando no Em Partes, né? Você aos 20, eu aos 20, eu não tinha ainda isso. Na verdade, eu tava ali, go with the flow, né? Agora eu descobri porque que a gente se afastou aos 20 anos, né? Por isso ficamos 20 anos sem nos ver. Depois que a gente viu que nada disso importava, a gente se reencontrou. Voltou, né? Não, mas de verdade, assim, eu não tinha muita clareza até porque comecei ali, né, acho que a gente contou no outro episódio também, fazendo estágio e tudo mais, que foi uma experiência legal e que eu tive uma pessoa que me recebeu super bem, uma Bud e tal, e aquilo me fez gostar do trabalho, então eu gostava daquilo, meio que do presente mesmo, sem ter muita ainda visão do que aquilo poderia me levar e me trazer. E aí, com o tempo, sim, eu fui aspirando crescer e fazer mais e poder aprender mais, influenciar mais e ter outras experiências.
Mas engraçado, enquanto eu falo, tinha um desejo que ele já estava na minha cabeça desde então. Viu? Eu sabia. E que era de morar fora. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, graças a Deus e aos meus pais, eu tive a oportunidade de passar uns meses na Austrália. E eu lembro que desde que eu voltei com aquilo na cabeça de falar, eu quero morar fora um dia e quero ter essa experiência internacional. Mas como eu acabei virando advogado, sempre teve um negócio de, você não pode ser advogado em outro país, você precisa ter a formação local e tal. Então foi um desejo que eu sempre quis, que eu bati na trave algumas vezes, mas que demorou aí quase seus 20 anos e eu acabei indo morar fora. A minha primeira experiência foi em Dubai e depois a gente foi para os Estados Unidos. Mas acho que é para dizer que eu concordo mais, talvez, com você do que eu imaginei inicialmente. Que eu tinha o desejo, mas de novo, eu não tinha, eu quero aos 26 anos estar morando em Manhattan num apartamento de frente para o Central Park. Não, era um negócio assim, fiquei curioso pelo mundo, quero morar fora. Então, sim. Então, mas olha que louco, você me fez lembrar de um livro chamado A Vida é um Jogo e Aqui Estão as Regras. É um livro bem daqueles americanoides, assim, que eu nem sei se são os americanos que escreveram, mas enfim, é um casal. E ele diz o seguinte, basicamente, eles falam o seguinte, que se você coloca no papel as metas que você tem, o seu cérebro, de alguma maneira, vai estocar aquela informação e ele vai construir a sua realidade para que você chegue lá. E como eu também, você já sabe, e eu muitos anos na minha vida fiz uma meditação, que é uma meditação de visualização, chamada visualização criativa, em que você imagina cenários com o maior grau de precisão que você consiga imaginar. E, de preferência, você tenta sentir o que você vai sentir quando você estiver naquele cenário. Tem muito a ver com o Joe Dispenza hoje, que um monte de gente faz treinamento e tal. E eu comecei a fazer isso com 12 anos de idade, eu tinha facilidade para fazer isso. E quando esse livro chegou na minha mão, né, eu ganho muito livro de presente, eu entrei lá e comecei a ler. Escreve aqui sem pensar as coisas que você quer, blá, blá, blá. E aí, eu escrevi, quero aprender a surfar antes dos 40, eu tinha 39. E na semana seguinte, juro, eu fui para a reunião de pauta do bem-estar. E a minha chefe, na época, falou assim, perguntou para todo mundo que estava lá na sala, escuta, como é que tá indo aquele reality que a gente tá fazendo com aquela família, não sei o quê. E a produtora que estava cuidando do reality falou assim, putz, não tá muito bom, a gente vai ter que regravar umas coisas. E acho que a gente vai precisar de um outro reality. Eu falei, eu tenho um reality, eu quero aprender a surfar e quero mostrar isso na TV. E aí todo mundo olhou e falou assim, cara, maravilhoso, tal. Então assim, aquilo estava na minha cabeça, a situação apareceu e a gente usa a oportunidade. Isso que eu quero dizer, porque quando você tem o desejo, talvez se você não tivesse pensado isso aos 18, aos 19 anos, que você tinha essa vontade de morar fora, talvez algumas oportunidades que você teve depois dentro das empresas que você trabalhou, onde esse assunto apareceu, você ia deixar passar. Total. E quando a gente conta isso pra gente mesmo, fica mais fácil da gente conseguir construir e enxergar a oportunidade. Não, aqui eu preciso falar, aqui eu preciso me posicionar. Porque eu poderia ter ficado quieta do reality, não tenho ideia nenhuma. Mas eu tava com aquilo na cabeça. E daí a gente fez depois, entre nessa onda, que eu ia surfar toda segunda-feira. Que delícia. Ainda aprendi a surfar, sem custos. Partir do trabalho, ganhava pra aprender a surfar. Ganhava pra aprender a surfar, muito maravilhoso. Isso pode ser workation, né? Muito bom, total. Então eu acho que essa história do desejo talvez seja a primeira responsabilidade. Ter coragem de desejar. Sim, de parar para pensar e refletir, né? Primeiro assim, Mari, talvez quem esteja ouvindo a gente esteja passando pelo que eu tô passando agora. Que é quando você falou isso, eu falei, eu não acredito muito nessa história de pôr no papel e do desejo. E aí te ouvindo, estão vindo outras tantas histórias em que eu escrevi até o desejo, como isso acabou acontecendo. E você fez uma provocação agora, que foram vindo memórias, que é do tipo, como eu ter esse desejo influenciou o meu caminho para que isso acontecesse. E de fato influenciou, tô lembrando de um tanto de coisa, né? Eu queria morar fora. Falei, bom, tenho que me preparar para algumas coisas para morar fora. Tenho que aprender e melhorar meu inglês. Investir um pouco no inglês. Depois eu pensei, eu falei, nossa, na verdade, na minha área, é mais fácil eu ir para a América Latina, talvez, do que eu ir
para outros lugares. Então, preciso aprender espanhol, investir no espanhol. Hablas espanhol? Sí, muy bien. Portuñol fluido, não? E eu lembro de uma das mudanças, e que eu acho que conecta com uma das coisas que a gente gostaria de falar de hoje, qual que é o papel de cada um e a nossa responsabilidade. Mas antes de chegar lá, eu lembro que eu tive uma oportunidade para virar gerente da América Latina, de uma empresa que eu trabalhava. Mas era sem promoção, era sem aumento de salário, era sem nada, era um movimento lateral. Sei como é que funciona isso. É uma ótima oportunidade para o seu desenvolvimento, exposição. Vai ser maravilhoso para você vai ter Mas eu lembro que uma chefe, que é uma amiga e minha mentora querida, ela falou, você não deveria ir sem promoção. Você só deveria ir com promoção. Ela falou, essa é a minha opinião. Aí ela falou, mas fala com o Odair, que era a pessoa do RH, e vê o que ele acha. Eu compartilhei com ele, ele falou, o que você quer mais pra frente? Qual que é seu desejo de verdade? Falei, meu desejo é ir morar fora. Aí ele falou, esse movimento agora te leva mais próximo ou mais longe desse seu desejo de morar fora? Eu falei, mais próximo. Ele falou, então, você já tem a resposta. O que é mais importante para você é que isso te deixe mais próximo do seu desejo maior. E não é o salário ou a promoção agora que são importantes para você. Então, te ouvindo, comecei falando, não, isso aí não tem nada a ver. Falei, pô, ela tem razão, que bacana. E eu já, como isso influenciou a minha própria história e trajetória. Aí você foi? E eu fui, de fato, isso foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que eu passei a reportar para um chefe americano, passei a reportar para fora, com uma responsabilidade regional. Isso ainda aguçou ainda mais esse meu desejo de morar fora. Não só por morar fora, mas porque a gente tem essa experiência de conhecer tanta gente bacana, conhecer as culturas, as comidas e tudo mais, que isso realmente contribuiu muito para o que depois aconteceu. E eu tô lembrando de mais uma coisa que eu escrevi, mas eu vou contar depois. Tá, não, eu quero pegar isso, porque eu acho que o que você falou é muito fundamental, porque passa por uma palavrinha mágica, que é escolha. Escolha. E escolha, eu sinto que tem muita gente que no trabalho acha que não tem escolha. E esse é um sentimento que não é verdade. Ele pode estar dentro de você e ele pode estar dentro de você de uma maneira muito forte, mas pelo menos até escolher como você vai reagir a uma determinada situação, você consegue. Né? Com as consequências que isso vai ter, isso são outras questões. Sim. Mas a gente não pode perder a noção de que a gente tem escolha a fazer. Seja qual for a nossa realidade, a gente pode escolher. Inclusive, a gente pode escolher se a gente vai virar para a direita ou para a esquerda, na próxima rua. Só que escolhas sempre implicam em abrir mão de alguma coisa. Verdade. Né? Qualquer escolha, eu lembro de um monge amigo meu que disse, toda escolha implica numa renúncia. Então, você renunciou à promoção para chegar mais perto de um sonho maior. Total. E muita gente pode ter olhado e falar, nossa, mas o Rodrigo fez isso, cara? Putz, mas ele aceitou um negócio, né, desse tamanho, uma responsabilidade desse tamanho, sem ter nem aumento de salário? Cara, que bobo, né? Sim. Ou por que ele não bancou e falou, não, eu só vou se você... Só que você sabia, dentro de você, você tinha um desejo maior. Então, acho que também passa muito por esse lugar de olhar para dentro e saber qual é o desejo maior. E essa pergunta que o cara do RH fez foi muito boa, né? Foi genial e mudou a minha conclusão, né? Porque para ele poderia ser um valor a promoção e ele trazer só o valor dele sem me perguntar nada, mas ele foi muito gentil ao me perguntar o que era importante para mim, não o que era importante para ele, me ajudar nessa reflexão. Não, e eu acho que muita gente segue a vida no trabalho sem fazer essas paradas para entender, peraí, o que eu quero de verdade? Ô Mari, te ouvindo da escolha, um negócio muito forte na minha cabeça também nessa linha, e aí talvez fique uma sugestão e um convite para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente. Pensa quantas vezes a gente fala, eu tenho que... eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ir nessa reunião, eu tenho que buscar as crianças, eu tenho que... Fica o convite para mudar essa fala por eu escolho. Eu escolho para o trabalho, eu escolho buscar as crianças, eu escolho ir nesse restaurante, eu escolho encontrar ou não os amigos, eu escolho ficar em casa. E isso muda. E muita gente, quando a gente tem essa conversa de escolha ou tem que, a pessoa fala, não, mas eu tenho o quê? Eu tenho que pagar a conta. Você fala assim, mas a sua forma de buscar rendimentos para isso
São várias. Por que você está escolhendo este trabalho, este dia a dia? E mesmo a conta, se você escolher não pagar, vai ter uma renúncia, talvez tenha uma consequência de não pagar aquelas contas, né? Sem dúvida. Muda um estilo de vida, você mesmo, acho que passou por isso e compartilha na sua trajetória, né? De mudar do mundo corporativo também para o empreendedorismo. Agora eu tô pensando que eu vou te mandar um WhatsApp, né? E eu vou falar assim, aí, Rô, vamos almoçar? Aí você vai falar assim, não, Maria, eu escolho ir para o trabalho, ao invés de almoçar com você. Não, mas você sabe que isso também é verdade. Ó, a gente tava falando de encontros de final de ano, né? E a agenda fica cheia agora, né? Cara, tem muita coisa. E muitas pessoas falam, não, mas eu tenho que ir nesse encontro, porque é do trabalho, eu tenho que ir nesse evento. E fica de novo a sugestão para falar, eu escolho ir. Porque as consequências que tem de eu não ir, pode ser que eu não queira, mas tem outras. E eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro em relação a isso. Eu acho que antes era tudo vamos. Agora, eu escolho ficar em casa. Eu escolho... E dormir mais cedo. Mas se alguém que você lidera falar, eu não vou na festa de final de ano do trabalho, como é pra você? Eu escolho não ir. Eu acho que não é sem consequências, mas eu falaria primeiro não é sem consequências? Não, primeiro para entender o porquê. Não, por exemplo, da festa de final de ano, para a empresa, não vai ter nenhum problema se a pessoa não for. Ontem, aliás, a gente teve um encontro que foi super legal, foi super especial, foi maior alegria, aquela vibe, terminou cantando Evidências, a galera inteira, enfim, aquele karaokê geral, né? O hino, né? A galera fala que é o hino. Exato. Para quem não pôde ir ou escolheu não ir, perdeu este momento, essa experiência que não vai se repetir. E perdeu Tem gente agora falando, vínculos. Nossa, graças a Deus que eu perdi. Não gosto de evidências. Perdeu isso. Ou ganhou um tanto de outras coisas que a gente não sabe. Aliás, uma pessoa ontem, olha que legal, foi bom você ter falado isso. Uma pessoa ontem, que é uma líder sênior nesse time e que estava na liderança do evento, ela tinha uma apresentação do filho na escola, começando no mesmo horário. E ela falou para uma outra pessoa, ela falou, putz, que pena, eu não vou poder ir na apresentação do meu filho, porque eu tenho que ir na reunião. E essa outra pessoa, ao ouvir isso, ela falou, mas por que você tem que ir na reunião e não na apresentação do seu filho? Ela falou, não, porque o que as pessoas vão pensar se eu não estiver na reunião que eu estou liderando? Ela falou, as pessoas só vão pensar coisas se você não falar porque você chegou mais tarde. Mas se você chegar mais tarde e falar, eu tô chegando mais tarde porque eu fui na apresentação do meu filho, e isso é algo muito importante para mim, é uma escolha que entre estar aqui e estar com ele, eu escolhi estar na apresentação dele, e por sorte ela escolheu ir na apresentação do filho e chegar um pouco mais tarde. Chegou, compartilhou, super emocionada porque se emocionou na apresentação do filho. A reunião seguiu normalmente, foi super bacana. Então, às vezes, a gente acha que não tem escolha e que a consequência vai ser muito pior do que efetivamente ela é, na nossa própria cabeça. Não, total. Eu tenho uma outra história dramática Vai, sobre emenda, isso. Mas então. não, mas não é minha, vou falar depois. Tá bom, não, porque eu acho que é isso, assim, o que ela ficou pensando, na verdade, era o que os outros iam ficar pensando. E isso é uma das grandes coisas que atrapalha até para você decidir o tal do caminho que você quer chegar. Quantas pessoas, tem um amigo meu que fala isso, né? Escuta, a gente foi treinado para ser alguém na vida. Então, para tudo que você está fazendo agora e vai ser você. Porque nesse de vai ser alguém na vida, né? Porque seu pai disse, porque sua mãe disse, porque seu avô disse, porque... Aí você não conseguiu saber aonde você queria chegar. Você conseguiu saber onde todo mundo queria que você chegasse. E tem gente que está perdido até hoje tentando encontrar esse lugar que quer chegar. Porque não consegue mais achar... Esse lugar é um lugar interno onde você quer chegar. E aí você vai descobrir que não tem lugar para chegar, que você já chegou. Que você está no lugar onde você quer chegar, né? Mas eu sinto que tem um movimento que é muito importante, e por isso eu comecei falando do desejo, que é você se lançar no mundo, conseguir tudo aquilo que você quer, o que você acha que é importante pra você. O Jim Carrey fala sobre isso, né? Que eu acho muito legal. Ele diz, todo mundo tinha que ser muito famoso e muito milionário pra chegar lá e descobrir que nada disso é importante. Só que, infelizmente, a gente sabe que a imensa maioria das pessoas não vai ser nem muito famosa, muito menos muito milionária. Então, como é que a pessoa faz pra não precisar disso
e tá em paz consigo mesmo, né? E poder chegar num lugar que faça sentido para ela. Eu acho que essa depois é outra caminho, mas você ia falar de outra história. Não, e tem o contrário também, né, Mari? Que é a brincadeira que o pessoal fala, que eu queria ser rico só por um dia. Porque ser... Não, eu queria ser pobre por um dia, porque ser pobre todos os dias não tá fácil, não, né? Não, acho que histórias duas. Uma na linha do eu tenho que... Eu lembro de uma líder muito sênior que ela tinha uma viagem de trabalho que ela achou que ela não poderia perder. Ela foi na viagem, ela tinha uma filha pequena e pediu para uns amigos buscarem a filha na escola. E ela chegou na cidade que ela tinha, isso nos Estados Unidos... Chegou na cidade para tal reunião, a escola ligou para ela um tempo depois e falou, sua filha está aqui ainda, você não vem buscá-la? A pessoa que ela pediu esqueceu, Caramba. Não foi buscar. E ela ficou super mal e ela compartilhou essa história para dizer, eu achei que eu tinha que ir nessa reunião, que era a coisa mais importante do mundo, eu não falei com ninguém sobre a minha dificuldade, sobre a escolha que eu teria que fazer e assumi que eu tinha que fazer aquilo. Ela falou, essa história me marcou de tal maneira que eu passei a perceber que eu tenho a escolha, né? Ela trouxe essa história pra gente. Então, essa é uma história mais dramática da escolha, mas que ela tá no nosso dia a dia. Ah, Rô, mas putz, então você vai sempre escolher fazer o que você quer porque é mais gostoso? Consciente das renúncias que estão sendo feitas, né? Então, talvez em determinadas empresas... Você escolher buscar seu filho ou assistir a apresentação do seu filho significa que você será desligado. Então, essa é uma escolha. Segue sendo uma escolha, né? Embora mais complicada. Não, e sobre isso o Piaget fala de uma coisa que eu adoro, né? Ele falou, quantas apresentações seu filho faz na vida que você vai de fato conseguir ver? Né? Porque depois de um tempo param as apresentações escolares, né? Eles não querem mais se apresentar para os pais. Então ele faz uma conta lá, sei lá, menos de 10, né? E você tem 10 momentos na sua vida para poder participar daquilo. E aí você fala, não vou, né? Eu escolho não ir. Ei, Maria, eu tava perto dos 30, eu fui fazer circo, aula de circo, e aí tinha uma apresentação logo que eu comecei. E meus pais foram assistir. Meu pai falou, nossa, eu jurava que isso tinha acabado quando você era criança. Achei que tinha me libertado disso. Agora quase 30 anos. E foi horrível, porque eu não sabia fazer nada, enfim. Mas acaba, né? São escolhas. E Mari, mas sabe uma coisa que eu lembrei dessa história dramática que você contou? Agora, por favor, edição, coloca ele fazendo os malabares, caindo umas coisinhas na cabeça dele. Não, dos malabares foi pior, porque eu não sabia fazer os malabares. Então eu segurava os malabares e só fingia que eu tava jogando. Por que você faz o que você faz? Gente, pausa. Isso é quando você acredita no sonho. Eu tava vivendo aquilo. Pra mim, eu tava jogando 5 malabares pra cima. Quanto tempo durou sua aula de circo? Não durou muito, né? Mas depois eu fiz aula de palhaço também. E o palhaço é legal, porque aí o palhaço sim é improviso, né? Você acreditar naquilo que você tá vivendo ali. E é isso que você continua fazendo até hoje. Funcionou. Ai, gente, se eu achar esse vídeo, eu trago. Você tem esse vídeo? Você tem vídeo disso? Eu tenho, e uma vez eu mostrei para um amigo, ele falou, cara, nunca deixe isso cair em mãos inimigas. Isso é muito triste, gente. Ai, maravilhoso. Gente. Não, mas eu lembrei de uma história que é o contrário dessa, que você contou, que na verdade não tem nada a ver com... Bom, tem a ver com o filho também, que quando eu estava no Bem-Estar, a gente começou a fazer o Bem-Estar Global, que era viagens que a gente fazia em capitais do Brasil, e a gente fazia o programa ao vivo nessas capitais e chamava as sociedades médicas para atender a população local. Fazia exames simples, né? Fazia exame de diabetes, fazia exames de fundo de olho, ali o que dava para fazer, e juntava uma galera, assim. Teve evento que a gente fez que tinha mais de 10 mil pessoas ali sendo atendidas e assistindo o programa ao vivo. A gente às vezes trazia... Normalmente tinha um cantor, uma atração musical também. E nessa época, em determinado momento, eu saí de licença maternidade. E quando eu voltei ao trabalho, só o Fernando estava indo fazer o Bem-Estar Global. E aí eu sentei para conversar e falei assim, escuta, por que eu não vou mais no Bem-Estar Global? E aí a minha chefe disse assim, não, porque eu achei que você quisesse ficar com seus filhos. Olha...
E aí eu falei, não, veja, eu já tô ficando bastante com os meus filhos. Sabe aquela história, a viagem que ajuda você a descansar, né? O trabalho que... Filhos, vocês estão ouvindo isso, os filhos da Mari, mas a Mari ama vocês, hein? Miguel, João, amo vocês muito. Eles sabem disso, então, talvez eles não tenham tanta certeza, assim, quando eu me ouço falar disso. Mas eu amo vocês, mais que tudo. Mas a mamãe também precisa descansar. E às vezes a gente descansa no trabalho, né? Também tem um pouco disso, assim, dependendo do estresse que tá na rotina de casa, especialmente com filhos pequenos, a gente descansa no trabalho. E aí ela falou, não imaginava que você quisesse. E começou a me colocar de novo para fazer. Então, às vezes a gente acha que o outro tá pensando que o outro tirou a gente do negócio porque o outro cara apresenta melhor que você, tem mais jeito no palco, etc. E a gente fica imaginando uma série de coisas e não tem coragem de perguntar e de manifestar de novo o nosso desejo. Não, mas eu quero voltar a fazer, eu quero ir. Tem a ver de novo com você saber o que está dentro de você, a sua vontade e ter coragem de expressar, né? Muito mas aonde mora a coragem para expressar? Que eu acho que tem muita gente que não consegue acessar isso, essa coragem. Eu acho que tem a coragem e a responsabilidade, né? Que é um pouco do que a gente queria deixar de mensagem hoje também, né? Que isso cabe a cada um de nós, né? O primeiro de reconhecer e saber o que a gente quer, e segundo, realmente, de como é que eu construo isso. E o primeiro, né, é jogar para o universo. Você falou de algumas formas, né? Às vezes é em casa, escrevendo, mas talvez esse não seja suficiente, tem que contar para alguém. E você deu 2 exemplos aí de que você colocou isso para fora, né? Tanto do eu quero aprender a surfar, e estava completamente fora do contexto. Você podia ter falado, não é hoje, eu tenho que falar com não sei quem, eu tenho que me preparar, fazer um PowerPoint. Mas não, tava ali no... Putz, isso não tá legal, precisamos criar uma nova coisa. Eu tenho esse desejo aqui. E aí? E esse outro, que é de falar, eu quero ir para o campo, né? E eu acho que nessa sua segunda história também traz uma camada que é muito importante a gente ser bem intencional, que são as diferenças, né? Então, questões de gênero. Então, a mulher que virou mãe. Você tinha uma chefe mulher que assumiu que porque você virou mãe, você não queria mais dedicar e sair de casa e tal. E essas camadas vão ficando cada vez mais complexas, né? Quando a gente inclui questões de raça, LGBT, que a gente às vezes assume determinadas coisas que não podem ser assumidas, né? Então tem que tomar esse cuidado, mas cabe a cada um de nós a ter a coragem, né? Eu acho que a Brené Brown fala muito da coragem da vulnerabilidade, e eu fico imaginando que esse medo vem do medo de ser julgado por aquele pedido, né? Mas como você está pedindo isso? E você tem uma experiência dessa, de que você viu uma pessoa se posicionando no trabalho, pedindo e falando que tinha ambição de querer alguma coisa, você falou que é arrogante, né? Isso foi bem no comecinho da minha carreira, né? De um repórter da Rádio Bandeirantes, que eu me lembro que foi uma história que um ex-chefe meu me contou, e falou assim, fulano, por exemplo, veio aqui e falou que quer ser correspondente em Nova York. Eu falei, nossa, mas que metido, cara. E eu pensando isso enquanto meu chefe continuava. Eu achei o máximo ele me falar isso, que ele quer ser correspondente em Nova York, porque isso me mostra que ele já sabe o que ele quer, apesar da pouca idade que ele tem, e isso me ajuda a ajudá-lo. E eu nunca tinha pensado nessa perspectiva da liderança, que é uma perspectiva que hoje, como líderes, a gente sabe. Quando a gente sabe o que a colaboradora ou o colaborador quer, fica muito mais fácil da gente conseguir ajudar. Porque se a gente não tem ideia de para onde essa pessoa está indo, né? É difícil a gente também poder direcionar ela para o lugar onde ela quer e ser uma liderança mais assertiva nesse sentido. Porque a liderança não está contra, na maioria das vezes. Não não, mas aí não sei também. Vamos falar um pouquinho da liderança e da responsabilidade da liderança. Mas eu acho que esse ponto da liderança é excelente, porque às vezes quando a gente não sabe o que a pessoa quer, a gente acha que determinada coisa vai ser boa para ela e coloca um projeto ou dar uma função para a pessoa que às vezes a gente acha que tá arrasando. Nossa, super legal, com o discurso que vem sempre, né, no mundo corporativo. Essa é uma ótima oportunidade para o seu desenvolvimento, exposição. Geralmente é uma bucha gigante, né? E a pessoa fica frustrada, ou às vezes sofre, não é aquilo que gosta, não é aquilo que quer fazer, tal. Mas não fala na hora, né? Não fala, porque acha que tem... De novo entra a história da escolha. Fala, eu não tenho escolha. Eu tenho que... Meu chefe está pedindo, minha chefe está pedindo, então eu tenho que fazer. E eu tenho a sorte de estar num ambiente muito legal, numa empresa muito bacana. E eu acredito e falo, e você vai me questionar, mas eu acredito e falo que
quase que a gente dá para fazer só o que a gente quer. E eu explico por quê. Porque tem tanta coisa para ser feita que tem muito mais trabalho do que gente para fazer. Então, quando você sabe o que você quer, você sabe onde você adiciona valor também, que é bom para você. Se todo mundo tiver esse conhecimento, você tiver um time diverso de verdade, você consegue distribuir de forma que quase todo mundo faz só o que quer. Ou pelo menos faz o que é bom, né? O que é bom, o que contribui melhor, ou às vezes realmente quer ter mais desafio, então quer fazer um negócio diferente, que nunca fez e quer ralar e tal. Então, quase que. Mas parte da pessoa saber o que ela quer. Vamos ouvir os funcionários em breve, no próximo episódio, aguarde, eles estarão todos aqui nessa mesa. Vai ter validação. Validação. Você que está ouvindo agora, você que é aí, você sabe que é liderado pelo Rodrigo. Cara, é interessante, assim, porque eu me senti assim várias vezes no trabalho, quase fazendo só o que eu queria. Mas aí que tá, eu acho que também tem uma disposição interna de você se apaixonar por aquilo que você está fazendo naquele momento. Mesmo que aquilo não seja o que você imaginou que era o top das galáxias, assim. Então, vou dar um exemplo. No meu caso, eu fui convidada para fazer a apresentação da previsão do tempo no Jornal da Band, no começo de carreira, posso dizer que era começo de carreira ainda ali. E eu falei, não acredito que eu vou virar moça do tempo, cara. E eu olhava para aquilo e falava, cara, olha só, tipo, as pessoas moças do tempo, que me desculpem, mas basicamente era uma menina bonitinha que ficava lá apontando o mapa, vai fazer tantos graus, tantos... Eu falava, é um negócio insuportável, eu não vou conseguir fazer isso. Eu fui fazer jornalismo para fazer isso, e eu pensei, não vou conseguir. E aí meu chefe na época falou assim, olha, eu sei que você é uma pessoa que gosta de mudanças e gosta de desafios, mas pelo menos você vai ter que ficar nessa função 6 meses, porque o jornal tá começando. E eu falava, 6 meses? Eu não vou aguentar. 6 meses aos 20 anos, é tipo muita coisa, né? Tipo uma eternidade. Agora 6 meses passam assim. Mas aí foi interessante porque eu me apaixonei pela previsão do tempo. Porque eu falei, já que não tem saída, como é que eu vou transformar isso em algo que eu gosto de fazer? E aí eu acho que tem uma outra escolha que é justamente você falar, bom, tá bom, temos essa bucha aqui para dar conta, como é que eu faço para olhar para esse negócio e gostar disso, começar a gostar? E vem muito o olhar da curiosidade, né? Para além da temperatura máxima e da temperatura mínima de São Paulo, o que está por trás da frente fria que chega do sul do país? Quem está empurrando esse negócio? Da onde ela chega? Como é que funciona? E aí você começa a investigar. Bom, tá bom. E quem são as pessoas que podem me falar sobre isso no Brasil? Você começa a conversar com pessoas, começa a conhecer gente, Então você vai indo atrás do negócio e você vai descobrindo que tem muito mais para dizer e para saber e para conhecer, e eu gosto de conhecer, naquele assunto ali. E eu já passei por isso várias vezes na minha carreira, em diversas situações, mas esse apaixonamento, vou me apaixonar por aquilo que eu estou fazendo naquele momento, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. Concordo 100%, Mari. E voltando a 2 episódios atrás, para quem não assistiu, volta, é a história do olhar, né? Porque você poderia ficar naquilo, com o olhar de, nossa, isso aqui não é para mim, sofrendo 6 meses, provavelmente não ia fazer bem feito e também ia impactar como é que desenrola o resto, né? Não ia passar dos 6 meses nem para a empresa, nem para você. E isso eu acho muito legal, porque muitas vezes, esses dias mesmo, estava com um papo com alguém, a pessoa falou, eu quero ver o job description, né? A descrição do cargo dessa posição. Eu falei, mas por que você quer ver isso? Ela falou, não, para saber o que a pessoa tem que fazer. Eu falei, mas o que você precisa que essa pessoa faça? Primeira pergunta. Segunda, o que essa pessoa tem de bom que ela pode fazer, que ela gosta de fazer, que ela vai ficar feliz? Começa daí. O job description não quer dizer nada. Então, tem gente que chega num lugar que a posição é nova e não está estruturada e entra em pânico. Tem gente que entra, tal como você entrou e falou, a função é essa. Mas você olhou e falou, a função é essa para outras pessoas. Eu vou construir isso aqui do que faz sentido para mim, que pode ser bem diferente do que outras pessoas gostariam ou não. E isso eu acho muito legal. Para mim, por exemplo, eu adoro coisa desestruturada porque eu faço do jeito que eu quero. E quando eu chego e está muito definido, eu ignoro, porque eu também vou construir do jeito que eu acho que tem que ser. Ignoro no bom sentido. E eu acho que isso também é um negócio legal. Isso vale para os nossos podcasts, inclusive, que a gente está com tudo anotado e a gente não falou nada do que está aqui. Vale isso aqui, vale a folha em branco.
né? Vale muito. Não vale tanto o que já estava definido, vale mais o que a gente pode definir, né? E eu acho que o que a gente curtiu muito nos 2 primeiros foi exatamente isso, né? A gente fez um exercício e foi fluindo de outra maneira que a gente falou, olha que gostoso, e vai. E te ouvindo e sabendo aonde você chegou, que legal que você construiu da forma que faria sentido para você, que ia te deixar feliz e que ia te abrir outras portas, que você ia aprender outras coisas. E aprendeu, e fez, e curtiu, e foi aprender a surfar. Não, e eu acho que a gente tá falando aqui, é isso, né? Tipo, se a gente espalhar... Outro dia eu fiz Pra quem só tá ouvindo, a gente tá pegando papel em branco e papel escrito. E aí a gente espalha várias folhas aqui. Eu fiz esse exercício outro dia numa empresa e foi maravilhoso, assim, como uma vivência da Somi. E cada um tinha que começar a desenhar um negócio, que era uma referência de infância, que podia ser um brinquedo preferido ou o lugar preferido na infância. Só que eram 8 pessoas para cada folha de papel, para cada flip chart. E cada um tinha 1 minuto para desenhar. Só que você não sabia, eu começava a desenhar o meu brinquedo favorito de infância, e você entrava na sequência, você não sabia o que eu estava desenhando, e você tinha que continuar no meu desenho. E depois que tudo acabou, eram grupos de 8 pessoas, depois que tudo acabou, eles tiveram que linkar a história do desenho com a empresa. Cria uma história que relaciona o desenho que vocês fizeram com os valores da empresa, com o off-site que está acontecendo aqui, etc. Foi tão incrível, porque era literalmente uma folha em branco na mão de cada um dos grupos. E como a gente consegue, quando a gente não tem nada definido, fazer o link e criar em cima daquilo. Isso, para mim, foi uma representação disso mesmo que eu acredito. De que a gente pode fazer o link com qualquer coisa e que a gente pode buscar dentro da gente algo que nos motiva, que é o nosso brinquedo favorito, e juntar essa história com a nossa empresa atual, né? E o quanto isso tem de significado. Cara, se eu consigo ligar o meu brinquedo favorito da infância com a empresa onde eu tô quase no workation, né? Eu tô feliz, né? Eu tô feliz, né? Eu tô feliz, mas tipo, tem umas coisas muito engraçadas. Agora, só para não deixar de falar... Estamos aqui contando o tempo. Liderança. Liderança normalmente só tem 15 minutos para todos os assuntos que você tem. A gente só tem mais 15 minutos, então vamos falar da liderança. Vamos falar da liderança. Por quê? Tem muita gente que fala, não, o problema é do meu chefe. Cara, com o chefe que eu tenho não vai dar para fazer nada disso que vocês estão falando. Tem também aí do outro lado alguns, e eu converso muito com RHs para fazer palestra, para fazer trabalhos e vivências, enfim, de saúde mental e mudança de cultura dentro das empresas, e as pessoas falam, não toca na liderança. E que eu já começo a falar assim, então não vai dar para fazer o trabalho. Deixa para lá, né? Próximo. Então, vamos passar para a próxima etapa, então. E como eu fico feliz quando, normalmente, o que acontece, graças a Deus, é que as pessoas falam, a gente quer começar esse trabalho pela liderança. Se não começar pela liderança, não vai funcionar, né? Pelo menos na minha opinião é assim. E muito menos se não quiser tocar na liderança. Não, a liderança, a gente tem que colocar a responsabilidade da saúde no colaborador, mas não na liderança. Calma, como assim? É claro que o colaborador e a colaboradora também têm a responsabilidade própria pela sua saúde individual. Mas também tem o ambiente, também tem a liderança. Quanto de espaço eles têm para cuidar de si. Mas falando um pouco da felicidade no trabalho, né? Qual que você acha que é, de fato, a saída para quem está ouvindo a gente? Fala assim, cara, com o meu chefe não vai funcionar nada disso que vocês estão falando. Às vezes, bom, tem aquele dizer, né? Que as pessoas não pedem demissão do trabalho, pedem demissão do chefe. Então, ou da chefe, né? Ou da chefe. E, de fato, é verdade. E quando você já tentou de tudo, inclusive sair, mudar de time, ou ter um olhar diferente e tal, às vezes tem lugar que não é para você, né? Que não vai ser feliz. Eu já tive uma experiência dessa, acho que, infelizmente, talvez a gente tenha mais gente com experiências dessa do que com experiências de, nossa, que chefe ou chefa bacana que eu tive. Graças a Deus, na minha vida inteira, a grande maioria, para não dizer quase 100%, foi com boas pessoas. Eu sempre tive sorte de trabalhar com bons líderes. Mas tive, sim, uma experiência dura, né? O dia que eu cheguei em casa chorando, assim, falou, tem uma coisa errada aí, né? Você não é assim, tá sempre feliz no trabalho e tal, isso tá pesado. Então é muito pesado. Então, às vezes, a solução é simples. Mas era uma pessoa que queria te sacanear? Era uma pessoa que não tinha conversa? Não, era uma pessoa que tinha valores diferentes que o meu. E, de novo, às vezes ela era uma pessoa super bacana, uma pessoa inteligente, uma pessoa brilhante até na área, mas a gente via o mundo e o trabalho de formas muito diferentes. Começar por eu ter um espírito colaborativo, como é que a gente faz coisas juntos e tal. E essa pessoa tinha um espírito mais de, como é que a gente...
né, Meta. estabelece o nosso território, cresce a nossa área de responsabilidade, tira do outro. Sei. E isso, para mim, era um negócio que não combina comigo, mas, de novo, eu adorei. Uma vez eu vi um post no LinkedIn de uma pessoa que falou assim: eu pedi demissão da empresa tal porque eu não estava bem, eu não estava feliz. Isso não quer dizer que a empresa não é boa. Tem 80 mil empregados naquela empresa que são felizes e que gostam, que estão lá e querem ficar. Então, aquele ambiente não era um ambiente para mim. Não era só ela, era um momento que a empresa estava vivendo de crise, que tinha umas questões de achar quem é o culpado, focar mais em quem é o culpado do que vamos pegar a folha em branco e vamos escrever o que a gente quer e como é que a gente quer construir. Era não. O que está errado? Quem foi o culpado? E eu não acredito nisso. Eu acredito no... com o que a gente aprendeu com esses problemas, o que a gente faz e o que a gente quer construir. E apesar de essa ter tido uma experiência bastante difícil para mim, eu construí amizades muito verdadeiras nesse contexto, porque num determinado grupo a gente combinou, falou, gente, tá ruim mesmo em volta, tem que reconhecer que tá ruim em volta, né? Tá essa cultura de apontar o dedo e tal. A gente quer entrar nisso? Eu falei, eu não quero, porque eu não gosto e eu não sei fazer isso. Vamos fazer o nosso do jeito que a gente acredita e vamos criar isso. E a gente fez. Tem consequências, né? Porque quando você está diferente do grupo, você vai ter consequências. Eu tive consequências, foi muito duro para mim. E no fim, por sorte, eu tive a oportunidade de sair para um lugar super bacana, que é onde eu estou até hoje, super feliz. Então, às vezes, é sair mesmo. Qual o papel do líder? O líder tem um papel super importante, né, Mari? E não é o que o líder fala, né? É o que o líder faz. É igual criança, né? Então, porque é isso que eu fico pensando, assim, né? Para chegar naquele lugar que eu mencionei aqui, de ter a coragem de dizer aquilo que você quer, você precisa pelo menos sentir um mínimo de abertura do outro. Porque você pode ter essa chaminha acesa da coragem dentro de você. E é importante a gente dizer que só tem coragem quem sente medo. Porque se eu não tenho medo, eu não tenho coragem, né? Então, o corajoso é aquele que sabe, reconhece o medo que tem e faz mesmo assim. Mas se você não tem um mínimo de abertura do outro para chegar e para poder te ouvir ali, você percebe pelo exemplo que ele não dá espaço para ninguém falar. Por exemplo, um líder que vive muito essa situação em diversos lugares onde eu trabalhei. O líder que tá naquela sala aquário, né, que tem a parede de vidro, mas tá sempre com a porta fechada olhando para baixo. Sim. E quando você chega perto, ele vê que tem alguém rondando a sala, ele olha mais para baixo aí. Tipo, não vou fazer contato visual, né? Não vou fazer contato. Cara, essa pessoa não tem abertura. Eu ficava com ódio brutal. Você fala, beleza, eu vou fazer plantão aqui até essa pessoa olhar. Quero ver quanto tempo ela resiste. Vamos ver quem aguenta mais. Porque é um negócio insuportável, assim, né? E tem pessoas que são tão distantes. Eu tive um chefe assim, e que para mim foi muito assustador, porque assim, eu assisti um TEDx que fala sobre estilos de liderança, comparando líderes com maestros. E aí tem lá o maestro alemão, que não sai nenhuma notinha da partitura, não sei o quê. Tem o maestro espanhol, tem o maestro não sei o quê, E eu mandei para esse meu chefe, falei assim, olha só, achei legal. E aí ele respondeu e falou assim, beleza, agora pode falar com que líder eu pareço. Qual maestro se assemelha mais a mim? E eu disse assim, o dia que eu te conhecer, eu falo. Uau! Aí ele achou que eu tava brincando. E eu falei, não, eu não sei que líder você é, porque você não fala comigo. E assim, óbvio, por isso que você tá onde você tá. Mas era tão distante, cara, que eu falava, eu não sei quem é esta pessoa. Sim. E eu sinto que tem muita gente que vive nessa situação que eu tive com essa pessoa, sabe? Eu concordo, eu acho que tem estilos, né? Então tem o líder, até cargo, não só líder, né? Acho que tem gente que se esconde atrás do cargo e na hierarquia, então só fala com determinados níveis, o que eu acho que é terrível e tem mudado. Na minha área tem muito, né? Tô falando da minha antiga área de jornalismo, eu nem me considero mais jornalista, mas enfim, que não é determinados níveis, é determinados assuntos. Tem assuntos que são relevantes, né? Tipo economia e política, por exemplo. O resto, esporte, porque dá grana, né? Uau. O resto... no ambiente corporativo, eu estou há mais de 20 anos no ambiente corporativo. De fato, tem de tudo. O que eu acho também, né? Porque às vezes você tem um gestor que é fora daquela cultura. Então, a cultura da empresa é legal. E, aliás, isso meu pai falava quando eu era criança, antes de eu trabalhar. E eu só fui entender depois. Ele falava algo do tipo...
mais importante do que a empresa que você trabalha é o chefe que você tem. Às vezes você está numa empresa boa com um chefe ruim, a sua experiência vai ser ruim. Às vezes você está numa empresa que não é tão legal, mas seu chefe é uma pessoa incrível e você tem uma experiência boa e aprende ali. Isso é verdade. Então, acho que esse é o cuidado de você entender. Isso é uma cultura da empresa ou é a característica dessa pessoa? Porque se aquela pessoa for esse esquema de eu não falo com ninguém, eu não dou abertura e eu não quero saber de você porque eu sou o bambambam, mas a cultura da empresa não é essa, quais são as outras pessoas e os outros canais que você pode buscar para encontrar o que você precisa? Seja uma mentoria, seja um aconselhamento, seja realmente fazer uma movimentação dentro da empresa ou criar a sua função de forma diferente, que talvez o seu gestor direto ou gestora direta não tenha tanta abertura, mas outras pessoas têm. Então, acho que essa é a primeira coisa, é realmente olhar em volta, né? Tirar a cabeça d'água assim e falar, nossa, o que é a cultura aqui de verdade e com quem que eu posso contar? E mesmo em ambientes ruins, vão ter pessoas que vão ter a ver com aquilo que você acredita. E aí eu acho que se for o contrário, que a cultura não tem a ver com você e o ambiente inteiro não tem a ver com você, ou seja, o gestor ou a liderança está em linha com aquela cultura, aí realmente é uma escolha sua de falar o quão bem e sustentável é isso daqui, mesmo que você precise da grana. Tem outras formas de ganhar grana, né? Então vai buscar uma em um lugar que atendam aí as suas necessidades. E aí eu acho que a gente chega num ponto que é como você quer chegar lá, né? Que a gente não falou, tinha até mas... anotado aqui, Tava anotado, né? Tava anotado. Deixa. E eu acho que esse como é o que você disse aí, para mim também faz muito sentido, que é os relacionamentos que você vai criar ao longo desse caminho, né? Se a gente não tiver uma rede de apoio interessante e condizente com os nossos valores, esse como vai ser muito mais sofrido. E, às vezes, o massacre de uma cultura que não tem a ver com você, né, com os seus valores, deixa o caminho tão difícil, que não vale a pena seguir, por mais que você esteja lá com o desejo certeiro de onde você apontou a flecha para onde ir. Desiste daquela Total. E lança outra, né? Porque não vai rolar. Mas se você conseguir criar esses contornos, né, e o ideal, óbvio, eu acho que é você estar numa cultura que você se sinta parte daquela cultura e que ela não te agrida, e ao contrário, que ela te agregue, né, coisas legais. Mas se você não está nessa cultura, e se você está olhando para a sua empresa agora, por exemplo, e pensando, nossa, cara, eu não consigo mais viver. E isso, para mim, é uma coisa bastante agressiva hoje em dia, que é você entra nas corporações e você vê, por exemplo, eventos de vendas, de marketing e tal. Vamos acabar com eles! Mata todo mundo! Acabar com é nóis! Aquela coisa de, né? Eu falo, cara, mas é uma batalha, é uma guerra, né? Mas assim, é uma guerra ou eu tô entrando aqui para deixar um legado na minha vida? Porque a batalha vai deixar mortos. O legado vai deixar uma história, vai deixar valores, vai deixar... Então, assim, eu acho que parar e refletir um pouco sobre isso também faz parte do mundo de hoje, porque, sem dúvida nenhuma, há uma batalha por baixo dos panos, você pode até discordar de mim, mas, assim, teoria da conspiração agora. Há uma batalha por baixo dos panos, muito bem construída pelas pessoas mais poderosas, e aí, digo, ricas do planeta, em transformar todo mundo em comprador, em consumidor. Que visão triste, Mário. Eu tenho essa visão totalmente, assim. Então sai na rua e vê as luzinhas de Natal, vê a Black Friday, vê aí todas as... Vê a gente aqui, ó. Tem luz, a luz. Aqui, desce a luz. Eu acho que tem muita coisa aí, né? Primeiro você falou da guerra e, de fato, muita gente até está entre... No livro de negócio tem aquele Arte da Guerra, que eu acho horrível isso ser utilizado como um livro de negócio. Eu gosto muito mais do livro... A Guerra da Arte. Não. Mas Jogos Infinitos. Jogos Infinitos. Mas a Arte da Guerra não é... Porque tem a Guerra da Arte, que é maravilhoso, que fala sobre a nossa resistência de ir atrás daquilo que a gente quer. Deu pane? Deu tilt? Não, porque tem aquele... A Arte da Guerra, que é do Sun... Eu esqueci o nome dele. Tá. Como? Sun Tzu. Você já viu um vídeo em alemão que explica como falar 5 em alemão, 50 em alemão e 55 em alemão? Cara, depois eu vou te mandar.
Mas enfim, ele é um livro de guerra mesmo, de estratégia de guerra de muito tempo atrás. E eu acho que se você vê o mundo corporativo ou empresarial como guerra, você vai agir como isso, na mesma linha do que você. Sun Tzu. Valeu, produção. Agora procura, que me deu branco. Agora procura a Guerra da Arte, a Guerra da Arte, que me deu branco no nome da pessoa. Não compre esse para presente de Natal. Esse tá a Guerra da Arte, maravilhoso. Mas não use para o mundo corporativo. Não, ele deu pane na Amazon. Não. A Guerra da Arte. Você botou certo e ele te entendeu errado, esses algoritmos, enfim. Eles direcionam até isso, você viu que você não consegue mais. E para esse lance da competição que você estava falando, tem muito mais oportunidade hoje de colaboração do que necessariamente de acabar com a competição, né? Eu gosto dos Jogos Infinitos porque ele traz esse conceito. Ele fala assim, você tem não necessariamente um competidor que você quer acabar, você tem um competidor que você quer se inspirar para fazer algo diferente e melhor. Como você era quando você era criança? Você era competitivo? Tipo... Nunca fui. Então, e como são seus filhos? São bem colaborativos também. A Alice, quando era pequenininha, ela ficava muito mal quando ela perdia. Lembrei o nome do cara, Steven Pressfield. Ó. Tá, vai aparecer aí? É o Steven Pressfield, ó. Na hora. Você não conhece esse livro? Vale não. A pena, porque ele fala da nossa batalha interna, das nossas resistências, de como a gente briga. Para quem é procrastinador como você, você entende a procrastinação através de palavras sábias. É um livro bem gostoso. Então, vou te dar de presente de Natal. Depois talvez em 2025. Esses livros e cursos para procrastinador não servem de nada, porque a pessoa deixa na lista para ver depois. Calma, mas eu te interrompi, você estava falando da Liz, ela é de pequenininha. Não, a Liz pequenininha ficava muito chateada, irritada quando ela perdia os jogos e tal. E aí era muito delicado como pai e mãe, porque você não quer falar que perder é a melhor coisa do mundo, mas ao mesmo tempo você quer falar, perder faz parte, né? Uhum. Aliás, num encontro que a gente teve ontem, a gente falou muito sobre erro. Teve uma sessão para celebrar o erro. Olha bonito. Que legal. Foi muito forte, muito bacana, cada um trazendo seus próprios erros. E o que aprendeu com aquilo, o que leva de lição. Que é a base, aliás, para a inovação e é a base para a segurança psicológica, né? Você está num ambiente que você pode falar, eu errei. Cagada minha. Basicamente, agora, né? O que a gente faz com isso? E aí você pode ter um ambiente como aquele que eu descrevi, que é você errou e agora nós vamos acabar com você. Você pode ter um ambiente de eu errei, que bom que você falou e compartilhou, e como é que a gente agora aprende para não cometer esse mesmo erro e como é que a gente tira alguma coisa boa daqui para frente. Então, esse ambiente... Erramos no tempo. Não, tá perfeito. Da outra vez a gente foi 20 minutos a mais, agora a gente já tá melhor. Então, esses ambientes, eles mudam, Mari, assim, tem de todos, né? E eu tenho o lance do olhar, então eu já tenho um olhar mais carinhoso para os ambientes. E esses dias até falando com uma pessoa da empresa que cuida só de investigação. Aí eu falei, sempre faça a maior propaganda da empresa, que é um lugar incrível. Eu vou começar a falar para as pessoas falarem com você também, porque você tem um outro lado da empresa que eu não vejo. Mas brincadeiras à parte, até o fato de ter um ambiente de investigação em que qualquer denúncia ou qualquer desconforto é tratado e levado a sério, é muito legal, né? Porque aí você sempre tem um canal. A gente estava falando da liderança. A liderança, o seu chefe, deixa de ser o único canal. Você passa a ter canais, inclusive anônimos e confidenciais, que você pode utilizar para trazer qualquer desconforto, desde assédio até questões de clima. Falar realmente, tem coisas que não tem a ver com os valores da empresa, quando é incompatível a pessoa com os valores da empresa. E sobre o capitalismo, eu tenho fé, Maria. Acho que não é todo mundo. Não é o capitalismo, é a transformação de todo cidadão num consumidor. Putz, não acho que seja necessariamente. O que você comprou na Black Friday? Nada, porque eu não estava na Black Friday. Você Aliás, eu estava em Miami, olha só. No mundo então, mais consumista. Eu comprei em Miami, mas da turminha que a gente estava junto, teve um pessoal que realmente comprou pra caramba. Comprou muito, até porque tinha o Natal agora. Mas dessa vez, olha que legal, comprei muitos livros. Vai ler só? Não, comprei nunca, também. Eu leio ele todos nunca vai os ler. dias. Não, eu leio todos os dias.
É pra dar de presente. Comprei para as crianças também. Não, mas eu não sou otimista com isso, não. Eu acho que a gente está vivendo sérias crises em relação a isso. Vide o planeta que a gente está acabando com ele, para começar, assim, né? Começar básico. Nossa, assim que acabar a gravação, eu vou dar um abraço na Mari. Fala, Mari, a esperança. Vai dar certo. Tá, mas ainda assim, eu sinto que a gente tá falando aqui do como... Ele tá zoando comigo. Você não vai mais o que falar. E eu tinha escrito uma coisa aqui, que eu não consigo entender minha letra mais sobre o que eu ia falar. Mas falando sobre como a gente quer chegar lá, e às vezes a gente pensa assim, a gente tem que consertar o planeta, isso tá muito longe. Que eu acho que isso também é uma questão interessante. Não, esses desafios são tão grandes que eu não vou nem começar a resolver. Mas pensar, tem uma amiga que é a Cíntia Alves, né, psicóloga também, trabalha junto na Somi, e ela sempre fala uma coisa que eu gosto muito quando a gente está lidando com essas questões difíceis, que é o que está na minha esfera de ação, né? Ou seja, eu tenho autonomia aqui nesta função para fazer o quê? E às vezes a pessoa que está ouvindo a gente vai dizer assim, cara, nada. Não é verdade. Sempre não é verdade. Coisa, né? Porque, de novo, se você mudar o olhar que você tem sobre aquela função e sobre você mesma, sobre você mesmo, você já está fazendo alguma coisa com a sua própria autonomia, né? E que não vai depender do seu chefe ou da sua chefe. Total. Isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Você olha. E aí, talvez, também, você comece a perceber, beleza, eu tenho autonomia para mudar algumas coisinhas aqui naquilo que eu estou fazendo. E talvez para me aproximar mais desse lugar sonhado de onde eu quero chegar. Mas também eu percebo ali nesse olhar que a minha autonomia é limitada. Então, quando esse limite de autonomia começa a ser muito estreito, ou seja, ele deixa de ser um limite e passa a ser uma prisão, é um outro sinal de que alguma coisa muito errada está acontecendo. Total. Até porque a falta de autonomia é um dos grandes fatores de risco para o burnout, por exemplo. Então, entender, né, o quanto você pode ali ter um pouco de fluidez, de mobilidade, é fundamental para você conseguir fluir. E aí, eu acho que, já que a gente está no final do tempo, a gente abriu esse episódio falando assim, aonde você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? E eu sinto que não tem lugar nenhum para chegar. Que é bem o que a gente falou, a gente já está. Mas muitas vezes o desejo de chegar a algum lugar te ajuda a estar bem onde você está. Porque não é mais ou menos como o casamento, Bacana. assim. Você sabe que, tipo, tem uns perrengues que você vai encontrar no meio do caminho. Mas a jornada em si, ela vale por ela. Total. Então, se você quiser ter esse desejo, se você tem esse desejo de construir uma vida ao lado de alguém, facilita o dia a dia do perrengue, das dificuldades, das brigas, das conversas, das discussões, né? Super. Primeiro, te ouvindo, acho que algumas coisas, né? Você falou da autonomia e a gente falou de escolha, né? Você falou a falta de autonomia tá ligada ao burnout, tá ligada à falta de escolha também dessa sensação, né? Ou real mesmo. Então, acho que te ouvindo, eu fui transformando em algumas palavras, né? Então, eu escolho. Aí você falou, eu não tenho o que fazer, né? Quando a pessoa fala assim, putz, mas qual que é a minha responsabilidade? Como é comum a gente falar, mas fazer o quê, né? Mas o que eu posso fazer? Uhum. Mas é uma pergunta retórica, a gente não para refletir. E se parar para refletir, vai encontrar ali uma série de coisas que está dentro da nossa esfera de influência e talvez responsabilidade que a gente pode fazer. E isso é muito forte. E, por fim, que você falou um negócio bem bacana, hein, Mari? Não, agora Fala eu tava... de novo. Eu estava falando do casamento, dessa história da jornada, que não é sobre estar lá, mas sobre a gente já estar. E se a gente tem essa noção de que a gente está construindo alguma coisa, as dificuldades, elas ficam menores, né? Porque você consegue enxergar ao longo prazo do desejo de construir. Isso, que você falou que a gente nunca chega, né? E tem uma frase que é... para pensar o quanto você já quis estar onde você está hoje. E é verdade, porque aí é o lance de você chegou. Mas aí a gente atualiza, né? E fala assim, putz, mas então agora o desejo é outro, né? Você compartilhou o seu desejo, que era de ter uma determinada condição financeira aos 30, que chegou. Mas você não falou, então chegou, acabou agora, né? Posso parar. Eu tinha um desejo de morar fora, que foi realizado, mas ele não significa que eu não tenho o desejo, inclusive, de morar fora novamente, ter outras experiências. Então, realmente tem algumas coisas a mais. Tem até uma figura que é muito legal, que é de uma escada comprida,
E aí mostra num zoom a pessoa, só mostra 3 degraus, assim, e falando assim, a pessoa pensando, eu não vou chegar. E aí, a hora que o zoom sai e mostra a escada inteira, a pessoa tá bem no topo da escada, né? Falta só 2 um pouquinho. degraus ali para chegar. Mas quando a gente está realmente muito focado naquilo, olhando no zoom, assim, a gente perde essa perspectiva de que ou a gente já chegou, ou de que está muito perto. E a outra coisa que você falou, que eu concordo 100%, eu estava compartilhando que você ficou 7 horas na estrada ontem para voltar da praia. Eu moro em outra cidade, venho para São Paulo toda semana. A estrada é um caminho que pode ser sofrido só, demais. Assim como o trânsito, né? Como o trânsito, ou você pode encontrar maneiras naquele momento, o trajeto, ou o trânsito, que te auxiliem a curtir aquilo. Inclusive ouvindo a gente. Por favor, escutem o podcast. Ao invés de falar assim, nossa, que droga, tá trânsito. Meu, que bom, hoje tá trânsito, vou poder escutar. Cara, tem 1h10, é o tempo do podcast. Exato. E curiosamente, eu lembrei que durante a pandemia, uma pessoa falou isso pra mim, falou, Rô, eu sempre reclamei do trânsito. E agora, na pandemia, eu descobri que o trânsito era o único tempo que eu tinha pra mim, só comigo. Caramba. E eu tô sentindo falta do trânsito. Deprimi agora. Mas, enfim, veja bem onde você tá no seu caminho, pessoa, que eu não sei quem você é. O lance do trânsito concretiza a história da jornada, né? De como é que você curte as paisagens e tudo mais. Enfim, o que quer que seja. Pode servir para o relacionamento, pode servir para o trabalho. Que a experiência que você que está ouvindo a gente esteja vivendo, se for uma experiência boa, como é que você maximiza e compartilha e expande isso para outras pessoas possam ter também a concretização de que é possível. E se você está tendo um momento difícil, né, está passando por um momento de infelicidade no trabalho, no relacionamento, qual é a sua escolha? Como você chega onde você escolheu chegar? E também vale a reflexão de como você chegou até ali para ser tão infeliz. Legal também. Porque eu acho que também tem essa reflexão. Se eu estou infeliz, eu entrei nessa empresa. Lembra do dia que você foi contratado, que você passou o crachá pela primeira vez, como é que você estava se sentindo? Alguma coisa ou várias coisas aconteceram nesse meio do caminho para agora você estar infeliz. Quanto dessas coisas foram responsabilidade sua também? E às vezes é sobre isso, é sobre os nãos que você não disse, sobre os limites que você não soube colocar, sobre os medos que foram maiores do que a sua coragem, né? E às vezes também tem a falta de autonomia e a responsabilidade de quem está perto de você ou da cultura da empresa. Mas tem uma parte que é nossa, né? Eu acho que esse é o recado desse episódio. Então que fique esse convite aí, né? Para cada um de vocês fazer essa reflexão. Quando você for falar eu tenho que falar eu escolho. Como você vai chegar naquilo que você escolheu, ou como você chegou aonde está e como chegará aonde você quer. Você sabe onde você quer chegar? Eu sei. Sabe? Sei. Você vai contar? Vou contar agora. Gente! Mas vou contar, porque tem várias camadas, né, desse onde você quer chegar. Conta no próximo, então. Deixa eu contar um só aqui agora, porque eu acho que é pra cá, né? Fala assim, por que a gente tá fazendo isso que a gente tá fazendo agora, né? Então, aonde eu quero chegar com essa conversa, e eu sei que a gente compartilha esse desejo, é de que você que tá ouvindo a gente e que esteja passando por qualquer situação que não seja tão legal, que seja difícil, que você realmente consiga perceber, internalizar de que existem outras realidades e de que é possível. E que sim, você tem uma escolha, que sim, tem um caminho para chegar lá. Ou vários. Que esse caminho, aliás, no vários, ele é único para você. Então, muita gente vai querer ajudar, vai dar conselho, que é bom, receba com amor. Mas lembre que a escolha é sua, né? Você que vai fazer esse caminho. Então, eu acho que se a gente chegar nisso, se a gente começar a ouvir, seja em comentários, né, em rede social, ou as pessoas vindo conversar com a gente, falar, putz, um dia eu escutei a história tal que vocês compartilharam, no porquê você faz o que você faz, isso me ajudou a refletir e dali eu falo, putz, cheguei ou chegamos aonde a gente queria chegar com essa nossa troca e com essa nossa conversa. E agora, para os outros, eu posso responder no próximo, mas eu fiz um exercício esses dias que eu li em algum livro,
que eu leio todos os dias. Que fique registrado. Todos os dias. A pergunta era a seguinte: como é que você se vê daqui 15 anos? Porque essa história de como os próximos 3, os próximos 5, isso é muito próximo. Então, geralmente, a nossa visão disso é muito incremental, né? Ela não é uma mudança. E eu fiz esse exercício. E é um exercício muito bacana, assim, de pensar, né? Eu pensei qual a idade as crianças estarão, aonde eles vão estar, se meus pais estarão vivos ou não, aonde eu e a Cia estamos, como é que é a casa. Então, eu fiz um exercício que você mencionou no começo. Da visualização. Da visualização e de sentir. E sim, pai e mãe, vocês estarão vivos. Ainda bem. Por favor, comprou esse pedaço aí. E muito legal fazer exercício. Eu compartilho, eu escrevi, tá escrito, na verdade. E você vai compartilhar no próximo episódio? Ou assim que a gente terminar, eu compartilho entre a gente. Mas pode ser no próximo também. Maravilhoso. E daqui 15 anos, se a gente deixar gravado, a gente vai ver o quanto daquilo foi naquela direção, né? Olha, é bom isso, hein? Muito bom. Cápsula do tempo. É. E você, sabe onde você quer chegar? Onde você está nesse momento? Manda pra gente, compartilha. A gente vai deixar aqui os nossos contatos todos pra você escrever. Manda seu áudio pra gente poder colocar sua voz aqui no nosso Por que você faz o que você faz. E a gente se encontra no próximo, né? É isso aí. Muito bom. Até mais.